A Rússia está exigindo que a Ucrânia saia do Donbás para abrir um corredor, e só então eles fariam negociações de paz. Isso é um pouco diferente, porque os russos vinham dizendo que não fariam nenhum tipo de cessar-fogo até começarem as negociações de fim da guerra. Eles até aceitariam conversar todos os dias, mas sem cessar-fogo. Agora, eles estão dizendo o seguinte: se vocês saírem do Donbás, e ao que tudo indica, das 4 regiões que a Rússia anexou lá em 2022, então sim, eles fariam um cessar-fogo e começariam uma negociação de longo prazo, porque acham que isso vai levar tempo. Mas o Zelensky diz que isso não é uma boa ideia, e que não vai fazer isso. Ele, na verdade, já vem dizendo isso há um tempo. Veja, essa declaração é de 30 de abril. Ele rejeita qualquer exigência russa de rendição. Não aceita abrir mão de nenhum território. E hoje, acho que foi hoje, o Peskov voltou a repetir essa declaração. O presidente Zelensky precisa ordenar que as forças armadas da Ucrânia cessem fogo e se retirem do território de Donbas, do território das regiões da Rússia. Nesse momento, o cessar-fogo começa, e as partes poderão iniciar as negociações com calma. Aliás, essas negociações vão ser, inevitavelmente, muito difíceis e vão envolver muitos detalhes importantes. Antes mesmo de eu entrar na questão da Ucrânia ou na visão europeia sobre esse ponto, o que você acha do fato de o Kremlin estar dizendo algo como: olha, a gente topa um cessar-fogo agora, desde que haja uma concessão bem significativa do lado ucraniano ainda, uma retirada da região de Donbás. O que você acha dessa mudança? Olha, Dani, eu acho muito importante destacar que ele não está simplesmente pedindo uma retirada do Donbás. Ele está pedindo uma retirada de todas as áreas russas. E como você sabe, os russos anexaram 4 oblasts diferentes. 2 ficam no Donbás e 2 não. Então, o Peskov está pedindo que os ucranianos abandonem o território que controlam agora em todos os 4 oblasts. Isso inclui Zaporizhia e Kherson. E eu não acho que isso vai acontecer. Mas vamos supor que aconteça. Não me surpreenderia se os russos então estivessem dispostos a aceitar um cessar-fogo. E eu vejo 2 motivos para isso. Primeiro, porque eles teriam alcançado o principal objetivo deles: controlar todos os 4 oblasts, ou todo o território dentro desses 4 oblasts que eles anexaram. E é isso que eles vêm dizendo há muito tempo, que é o principal objetivo deles nesse conflito. Pelo menos em termos de território, certo? Então eles teriam isso. A segunda coisa é que um cessar-fogo é só outra forma de dizer conflito congelado. E é exatamente isso que vai acontecer aqui. A ideia de que vai haver um cessar-fogo que depois vai abrir caminho para negociações e levar a um acordo de paz, isso não vai acontecer. Nunca vai haver um acordo de paz realmente significativo. O máximo que dá para esperar é um conflito congelado. E o que eu estou dizendo é que um cessar-fogo, na prática, é um conflito congelado. Então o que eu acho que os russos, e aqui estamos falando do Peskov e do Putin, estão dizendo para os ucranianos é o seguinte: entreguem todo o território que a gente anexou, boa parte do qual vocês ainda controlam, simplesmente abandonem. Aí sim teríamos um cessar-fogo, que seria esse conflito congelado. E sem surpresa nenhuma, o Zelensky respondeu não, obrigado. Agora, é interessante. Existem 2 interpretações sobre o motivo dessa pausa tática. Acho que pausa é a palavra certa, ou pelo menos da falta de avanço por parte dos russos. Eu vou te mostrar as 2 visões diferentes aqui, e a gente vai ver qual delas você acha mais precisa. Primeiro, a do general Ben Hodges, que está analisando a situação pelo lado ucraniano. Está claro que o momento mudou de alguma forma a favor da Ucrânia. Isso não quer dizer que a Ucrânia esteja prestes a vencer ou algo assim, mas acho que está cada vez mais evidente que não há como a Rússia realmente derrotar a Ucrânia. Essa mudança aconteceu, em parte, por causa das enormes baixas que a Ucrânia impôs à Rússia.
Agora, pela primeira vez, o número de baixas supera o que a Rússia consegue recrutar para o exército. E por isso, já faz meses que não há nenhum avanço significativo das forças russas em terra. Olha, vou te dizer uma coisa. Pelas conversas que eu tive aqui em Washington nos últimos dias, existe um consenso geral de que a maioria das pessoas, até mesmo aquelas do grupo mais cauteloso, acredita que a Rússia perdeu o embalo e não conseguiu conquistar a Ucrânia. E como o general Hodges disse aqui, eles não conseguem. Não conseguiram porque simplesmente não tem como fazer isso. Então, antes de eu te mostrar o outro lado dessa visão, o que você acha do que o general Hodges disse e dessa opinião predominante aqui em Washington? Olha, quase nunca existem fatos que sustentem essas alegações. São apenas afirmações. E como a gente sabe, existe uma guerra de propaganda acontecendo junto com a guerra real no campo de batalha. O que pessoas como o general Hodges querem fazer é animar os ucranianos. Eles querem dizer que a Ucrânia pode vencer. E além disso, querem que o Ocidente, tanto os Estados Unidos quanto os europeus, continue apoiando a Ucrânia. E a forma de fazer isso é dizendo que a Ucrânia está vencendo no campo de batalha, que basicamente virou o jogo e que os russos estão em sérios apuros, que estão ficando sem pessoal, sofrendo enormes baixas e que a guerra está nas mãos da Ucrânia para ser vencida. Essa é a narrativa repetida à exaustão no Ocidente. E essa história vem sendo contada há anos. O que o general Hodges está dizendo agora é uma história que a gente já poderia ter ouvido há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Ocidente conta essa história o tempo todo. Eu acompanho a guerra de perto e não acredito nisso. Acho que não há dúvida de que os russos fizeram uma pausa e também não há dúvida de que os ucranianos reconquistaram um pedacinho de território. Mas isso não significa nada no quadro geral das coisas. E agora os russos voltaram a avançar. Está bem claro. E embora eles não estejam tomando o território do jeito que eu e você achávamos que fariam há 2 ou 3 anos, em grande parte por causa da presença massiva de drones, não há dúvida de que estão avançando. E eu acredito que eles vão acabar conquistando o Donbass em um futuro próximo. Eu acredito que eles não estão tão longe disso. E quanto ao número de baixas, eu apostaria muito dinheiro que as baixas do lado ucraniano estão bem acima das do lado russo. A gente nunca ouve nada sobre como estão as baixas ucranianas. Por que isso acontece? Porque os ucranianos, que poderiam facilmente nos dizer quais são os números do lado deles, praticamente não falam nada. Eu acredito que o motivo de não contarem a ninguém é que, se a gente soubesse os números reais que eles têm, ficaríamos horrorizados com a quantidade de ucranianos que foram mortos. Mas além disso, vamos supor que os russos conquistem muito pouco território adicional e que a gente chegue a um cessar-fogo no fim deste ano. Vamos apenas supor que isso aconteça. Quem vence essa guerra? Para mim, parece que são os russos. Eles acabam ficando com 20% da Ucrânia e com um conflito congelado. Então, eu acho que não há esperança de a Ucrânia recuperar todo aquele território que perdeu no quinto oriental do país. Isso simplesmente não vai acontecer. Os russos vão manter o território que já conquistaram, nesse cenário hipotético que eu estou descrevendo. A única pergunta interessante neste momento é: qual vai ser o tamanho da vitória da Rússia? Ela vai reconquistar ou conquistar todo o território daqueles 4 oblasts que anexou? Ou vai conquistar só uma parte desse território? Ou talvez ainda avance e conquiste mais áreas além desses 4 oblasts? Ninguém sabe ao certo como isso vai se desenrolar nos próximos meses. Bom, é justamente aí que eu queria chegar. Essa é mais ou menos a visão de Washington, de Kiev, do mundo ocidental, de que estamos desgastando a Rússia. E a ideia implícita é que, de alguma forma, no futuro, as coisas vão se resolver a nosso favor.
Mas existe outra interpretação para essa desaceleração no avanço russo que a gente tem visto. E essa interpretação é que a Rússia, na verdade, está se preparando para algo muito, muito maior e que vem acumulando armas e munições há bastante tempo. Já faz mais de um ano que surgiram relatos de que a capacidade industrial, especialmente para os drones Geran e Geran 2, os de longo alcance e também para muitos dos mísseis, como o Kinjal e vários outros hipersônicos, estaria operando praticamente em ritmo de guerra. Na época, a produção de drones estaria em torno de 800 a 1.000 unidades por ano. Mesmo assim, tirando o ataque da noite passada, que foi outro grande ataque, talvez um dos maiores até agora, cerca de 800 drones teriam sido usados pelo lado russo contra a Ucrânia. Mas, segundo os relatórios que vi hoje de manhã, esse número já subiu para 1.500 por mês. Só que eles não estão usando nenhuma fração disso na linha de frente, o que indica que vem acumulando um grande estoque. Alguns estão dizendo que a Rússia está se preparando para uma ofensiva de verão num nível que ainda não aconteceu nessa guerra, desde a invasão inicial em fevereiro de 2022. A ideia seria tentar romper as linhas defensivas e possivelmente conquistar mais território. E isso já me deixava preocupado. Mais cedo hoje, você me mandou algo de um dos nossos amigos, o Glenn Diesing. Ele já participou várias vezes do nosso programa, é um ótimo podcaster e professor na Europa. Mas nesse caso, ele recebeu um convidado, o Sr. Karaganov, que antes era visto como uma voz fora da linha principal na Rússia, alguém bem progressista. Só que agora, pelo que parece, ele está mais alinhado com o pensamento dominante, e as opiniões dele hoje são bem preocupantes. Nós recuperamos nossa alma e nossa honra. Começamos a valorizar as pessoas que realmente têm valor na nossa sociedade. As elites meritocráticas, os estudiosos, os médicos, os oficiais, e o país está ficando mais saudável. Mas para isso, estamos pagando com corpos demais. Então, o meu conselho ao meu governo é que a gente deve parar essa guerra, pelo menos na Europa, subindo na escala de escalada. Primeiro atacando com armas convencionais, em pontos simbólicos ou logísticos, em solo europeu. Nós não precisamos de 1 centímetro da Europa, como vocês podem entender. E depois, se eles não cederem, devemos seguir com ataques nucleares, relativamente limitados, oferecendo, é claro, algum tipo de ultimato. Se ainda assim não cederem, alguns países da Europa devem perecer. E eu fiquei chocado. E o Glenn Diesing ouviu aquilo como se estivesse escutando o resultado de um jogo de beisebol da noite anterior. Mas aí vem o Karaganov dizendo algo como: sabe de uma coisa, a gente devia agora lançar mísseis para atingir alvos simbólicos ou militares em países da OTAN. E se eles não cederem, escalar para, segundo ele, ataques nucleares em massa. E pelo que ele afirma, essa visão estaria se tornando algo comum, algo mais aceito lá do outro lado, na Rússia. Você acha que tem alguma verdade nisso? E é sequer possível a Rússia não como resposta, mas de forma preventiva, usar armas nucleares? Sim, e é muito importante dizer que o Sergei Karaganov vem defendendo esse argumento desde o começo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. No início, ele estava claramente em minoria. Mas, como ele deixa claro naquela entrevista com o Glenn, a visão dele sobre a necessidade de pensar em atacar alvos na Europa e possivelmente usar armas nucleares contra países europeus é, na opinião dele, a visão majoritária dentro da Rússia. E isso é realmente chocante. Agora, deixa eu dizer o que eu acho que está acontecendo aqui. Eu acho que o Karaganov e muitos outros russos entendem que os europeus e os Estados Unidos, mas eles focam principalmente nos europeus, e isso é muito importante entender, eles, de certa forma, separam os Estados Unidos da Europa e passam a ver os europeus como os vilões da história. O argumento é que os europeus estão usando a Ucrânia como um ariete contra a Rússia,
Eles estão fornecendo à Ucrânia todo tipo de armamento, especialmente drones, e também informações de inteligência que permitem aos ucranianos, primeiro, conter os russos no campo de batalha, ou tornar muito caro para eles vencerem as batalhas. E segundo, os europeus estão ajudando os ucranianos a atacar alvos dentro da própria Rússia. E, na verdade, se a gente olhar o que está acontecendo, de acordo com a visão de Karaganov, os russos estão sofrendo perdas cada vez maiores, porque os europeus estão dando cada vez mais apoio aos ucranianos. Estão oferecendo informações de inteligência mais precisas, drones mais avançados e assim por diante. O argumento é que os russos simplesmente não podem permitir que isso continue. Eles não podem permitir, os russos não podem permitir que os europeus saiam ilesos enquanto os ucranianos fazem o trabalho sujo por eles. Então, o argumento do Karaganov é que o que precisamos fazer é mandar um sinal muito claro para os europeus de que isso tem que parar, que eles não podem continuar usando a Ucrânia como um ariete contra a Rússia. Se esses europeus acham que podem deixar os ucranianos tirar a Rússia do grupo das grandes potências com essa estratégia, eles estão se iludindo. Nós não vamos deixar isso acontecer. Esse é o argumento. Enfim, o que o Karaganov diz que deve ser feito primeiro é que os países da Europa que apoiam os ucranianos devem ser atingidos com armas convencionais. E claro, como você sabe, Dani, isso significa atacar países que fazem parte da OTAN. E o argumento do Karaganov, e ele enfatiza que muita gente dentro da Rússia basicamente concorda com ele, é que se as armas convencionais não forem suficientes, então o uso limitado de armas nucleares seria justificado. Em outras palavras, eles não estão falando de um grande ataque nuclear, daqueles que destruiriam o arsenal do Reino Unido ou da França, nem de vencer uma guerra nuclear. O que eles defendem é um uso limitado de armas nucleares, principalmente com um propósito demonstrativo, para mandar um recado muito claro para o Ocidente, que eles, os russos, não vão mais tolerar o apoio europeu ao esforço de guerra da Ucrânia. Isso tem que parar. Ponto final. Desculpa, pode continuar. Não. Eu ia passar a palavra para você. Certo, vamos dar uma olhada em parte da mídia. Aquele é o Karaganov, né? Ele era visto como alguém com uma visão extremista, mas agora está se aproximando do discurso dominante. Aqui estão algumas coisas das notícias de hoje na Rússia. Primeiro, as grandes potências estão entrando em jogo. Foi apontada uma direção inesperada de confronto entre a Federação Russa e a OTAN. Você mencionou a Europa. E está lá. E algumas declarações dizem que a Romênia deve se preparar com antecedência para uma possível confrontação militar entre a OTAN e a Rússia, concentrando seus esforços na defesa do chamado Corredor de Fokshany. Esse alerta foi feito pelo ex-vice-comandante das forças da OTAN na Europa, James Everard. Esse é um exemplo. Agora vamos olhar alguns outros do lado russo, da RIA Novosti, que também saiu hoje. Eles dizem que Moscou permitiu que o Ocidente preparasse uma encenação sangrenta na Ucrânia, exatamente como você mencionou. E quando a gente vai para os detalhes, o texto diz que Moscou não descarta a possibilidade de o Ocidente estar preparando uma encenação sangrenta na Ucrânia. Depois, o artigo continua falando sobre como eles estariam se preparando para fazer mais coisas por lá. Então, basicamente, há cada vez mais discussão pública de que a guerra pode avançar. E eu posso te dizer, com base em várias fontes dentro da Rússia, que tem havido muitas reclamações. Algumas pessoas entraram em contato comigo diretamente de Moscou. Elas têm amigos e familiares na linha de frente. E me disseram que há uma raiva crescente contra o Putin por ele não estar tomando certas medidas. Dizem que, basicamente, estão sendo mantidos na coleira, obrigados a avançar passo a passo, sem poder seguir em frente de verdade. E perguntam, qual é o plano aqui? Então há pressão sobre o Putin de vários lados. Outra fonte me disse que até alguns dos altos escalões, no nível do Politburo, também têm pressionado o Putin e que ele está sob pressão para fazer algo mais.
Você se preocupa com esse tipo de pressão? Oh, for sure, for sure. No, Ah, and this pressure com has been certeza. on Com certeza. quite a while now. E essa pressão sobre o Putin já vem de algum tempo. A gente já falou sobre isso antes, mas eu quero destacar 2 pontos que, na minha opinião, são muito importantes, Dani. Primeiro, à medida que o Trump faz de tudo para enfraquecer a relação transatlântica e se afasta da OTAN, ele cria uma situação em que os europeus ficam, de certa forma, por conta própria. Então, de um jeito muito significativo, o Trump acaba favorecendo os russos aqui, porque a segurança americana já não está mais tão ligada à segurança europeia como estava sob os antecessores dele. É importante ter isso em mente. À medida que a relação transatlântica se desgasta, aumenta a chance de os russos agirem dessa forma. It makes it more likely that the Russians would do this. Second point I would make is you want to remember. O segundo ponto que eu quero destacar é o seguinte: é importante lembrar que durante a guerra na Ucrânia, o Ocidente apoiou uma invasão ucraniana ao território da mãe Rússia, a ofensiva de Kursk, no fim do verão de 2024. Em outras palavras, os ucranianos, com apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, invadiram a mãe Rússia. Isso seria impensável durante a Guerra Fria. Impensável. Além disso, como todo mundo sabe, os ucranianos, com a ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido, atacaram um dos pilares da tríade nuclear estratégica da Rússia. Eles atingiram a força de bombardeiros, que é uma das 3 partes dessa tríade nuclear. Mais uma vez, algo que seria impensável durante a Guerra Fria. During the Cold War. And Karaganov is saying, and I think he's... E o Karaganov está dizendo, e eu acho que ele tem bastante razão nisso, que as pessoas no Ocidente perderam a noção de que a gente vive num mundo nuclear e que a Rússia é uma potência com armas nucleares. Você simplesmente não pode fazer o que quiser com a Rússia e achar que vai sair impune. O ponto do Karaganov é que o Putin e outros não conseguiram transmitir essa mensagem para o Ocidente de forma clara e firme. E por causa disso, o Ocidente, e aqui ele está falando principalmente dos europeus, como eu já disse antes, o Ocidente acha que pode bater nos russos e sair ileso. E nesse sentido, eu realmente acho que o Karaganov está certo. Eu fico até surpreso com o quanto as elites ocidentais não percebem o quão perigoso é o jogo que estão jogando em relação aos russos. Eles acham que as linhas vermelhas da Rússia não significam nada. E o Karaganov diz que isso é verdade e que a gente precisa corrigir essa situação. O argumento principal dele é que só existe uma forma de fazer isso: usar algumas armas nucleares para chamar a atenção do Ocidente. Assim, eles perceberiam que vivemos num mundo nuclear e que é preciso agir de forma diferente no mundo nuclear do que no mundo sem armas nucleares. Então, eu acho que é isso que está acontecendo aqui. E tudo isso mostra que se pessoas como o General Hodges estiverem certas, e se agora estivermos numa posição em que podemos derrotar os russos, em que a maré está virando, é importante entender que isso aumenta muito as chances de os russos recorrerem a armas nucleares. Aliás, isso vem de algumas outras pessoas com quem eu conversei. Muita gente na Rússia realmente acredita que em dezembro passado houve um ataque contra o Putin na residência dele. Teria sido uma tentativa de assassinato por parte dos ucranianos, enquanto eles supostamente esperavam uma ligação do presidente Trump. No Ocidente, muita gente duvida dessa história. Mas, na verdade, o que importa mesmo é o que o povo russo acredita. Quase não faz diferença o que realmente aconteceu. E ao que parece, esse é um dos pontos no topo daquela lista que você acabou de mencionar e que tem deixado muita gente por lá bem mobilizada nessa direção. Eu sei que o tempo de vocês está acabando, então, última pergunta para encerrar. Uma das coisas que me preocupam quando penso se a Rússia cogitaria fazer algo que antes era impensável, mesmo num nível convencional, como atacar algo em território da OTAN, militarmente, o que certamente acionaria o artigo 5, é o seguinte: isso faz parte do cálculo deles.
Eles podem pensar, olha, eu também sei fazer contas, diriam os russos. Eu vejo todos esses mísseis de longo alcance, todos esses disparos de artilharia, todo tipo de equipamento, veículos blindados, milhares e milhares deles que vocês mandaram para o cemitério na Ucrânia. E com isso, vocês acabaram esgotando os próprios estoques, especialmente de mísseis antiaéreos PAC-3 e outros sistemas de defesa aérea de vários tipos. Você reduziu bastante os números do seu relatório. Os Estados Unidos também reduziram os nossos números. E agora, como você mencionou no começo do programa, a gente diminuiu ainda mais a presença na Europa. Será que a Rússia pode olhar para isso e dizer que a nossa capacidade de defesa é bem menor do que era antes? Enquanto isso, eles há anos vêm usando a capacidade industrial para aumentar os estoques de tudo isso. E talvez isso possa levá-los a correr um risco que, de outra forma, não correriam. Olha, eu não acho que o Karaganov, nem os russos, de modo geral, estejam pensando em vencer a guerra usando forças convencionais para atacar a Europa Ocidental ou usando armas nucleares. Não é isso que está acontecendo aqui. O que o Karaganov está dizendo é que quer mostrar para o Ocidente que eles estão dispostos a subir na escala de escalada. E o que ele quer fazer é colocar os dois lados numa situação, especialmente se forem usadas armas nucleares, em que tudo pode sair do controle e todos nós poderíamos ser incinerados. Mas a mensagem que eles estão mandando é essa: vocês no Ocidente têm a última chance clara de evitar um desastre. E isso significa que é melhor parar imediatamente de achar que pode fornecer armas aos ucranianos ou à Ucrânia que permitam que eles nos derrotem no campo de batalha. Então o objetivo disso é mais demonstrativo do que realmente vencer a guerra. Não é nisso que eles estão pensando aqui. É parecido, aliás, com a forma como nós pensávamos em usar armas nucleares durante a Guerra Fria, caso o Pacto de Varsóvia atacasse a Alemanha Ocidental e começasse a dominá-la. A gente não pensava em usar armas nucleares para vencer a guerra. O que pensávamos era em usá-las para mostrar ao Pacto de Varsóvia, ou nesse caso à União Soviética, que estávamos falando sério, muito sério, e que era melhor eles pararem a guerra imediatamente, antes que a escalada saísse do controle. Então é esse efeito demonstrativo que estamos falando aqui. E eu acho que é disso que o Karaganov está falando. Embora ele diga que se o uso demonstrativo de armas nucleares não funcionar, então a gente sobe mais um degrau na escalada. E eu acho que ele acredita que em algum momento o Ocidente vai recuar, porque ninguém quer ser incinerado. Essa é a lógica básica aqui. Quando alguém usa armas nucleares, o Karaganov diria, quando essas armas são usadas, todo mundo entende o quão perigosa é a situação e todo mundo recua, certo? Chega, já é demais. Ninguém quer ser incinerado. Então, na visão dele, os russos só precisariam usar algumas armas nucleares para nos colocar nessa posição. Essa é a lógica. E olha, eu espero sinceramente que isso nunca aconteça. Quero deixar isso muito claro. Mas o que eu estou tentando fazer aqui é explicar da forma mais clara possível o que está acontecendo. Olha, eu vi algumas reportagens adicionais dizendo que, segundo algumas fontes na Rússia, antes de chegarem ao ponto de usar armas nucleares táticas, eles poderiam lançar mísseis convencionais contra vários alvos militares dentro de alguns países da OTAN. Seria uma espécie de passo anterior para mostrar que estão dispostos a subir na escala de escalada. E o próximo passo seriam justamente essas armas nucleares. Então, a minha pergunta para você é a seguinte: com base no que você sabe agora, especialmente considerando a arrogância do lado ocidental, se mísseis convencionais caírem em território da OTAN, e claro, isso acionaria imediatamente o artigo 5, você acha que eles vão entender essa mensagem? Ou você acha que a gente vai ignorar isso, subir também na escala de escalada e revidar contra a Rússia, correndo o risco de desencadear uma guerra nuclear? Olha, a questão é a seguinte:
Se os russos lançassem um ataque convencional de demonstração contra, digamos, a Polônia e a Romênia ao mesmo tempo, não haveria dúvida de que o próximo passo nessa escalada seria o uso de armas nucleares. Já existe bastante discussão pública sobre isso, e os próprios russos deixariam isso bem claro. Se fossem espertos, eles diriam algo como: esse é o primeiro passo, não é nuclear, mas é para vocês entenderem que se isso não funcionar, a gente vai subir na escada nuclear. E a gente entenderia o recado. Então vem a pergunta: o que a gente faz? O que você faria? O que eu faria? Seríamos atingidos com armas convencionais. E todos nós sabemos a importância da garantia do artigo 5. Mas ao mesmo tempo, Dani, a gente entende que se a gente revidar contra a Rússia com armas convencionais, se decidir entrar nesse jogo de olho por olho com eles, isso provavelmente vai levar a Rússia a usar armas nucleares. E aí, quando eles usarem armas nucleares, o que a gente faz? Vamos supor que eles usem 6 armas nucleares. A gente então pegaria 6 armas nucleares e lançaria de volta contra a Rússia. Sabe? É um caminho que ninguém quer seguir. E eu acho que, toda vez que armas nucleares são usadas, a pressão para todo mundo dar um passo atrás, esfriar a situação e encerrar isso antes que saia completamente do controle. Essa pressão é enorme. E claro, os russos entendem isso. Essa é a lógica que sustenta a posição do Karaganov, certo? A ideia de que se eles usarem armas nucleares primeiro, não é como se a gente tivesse algum incentivo para usar armas nucleares depois. A gente vai dizer: vamos encerrar isso aqui. E, de novo, é importante lembrar que os americanos estão tentando se afastar da Europa o máximo possível. Então, os Estados Unidos não vão querer se envolver numa guerra nuclear com a Rússia, nem mesmo numa guerra convencional envolvendo a Ucrânia. Ou seja, os russos têm uma posição bem forte para jogar aqui. E é justamente isso que torna a situação tão assustadora, né? Com certeza, me preocupa. A parte assustadora é a lógica por trás disso. Tira a moral da equação. Esquece o que deveria ou não acontecer. O fato é que eles têm essas cartas na mão. E se tiverem vontade de usá-las e, perdoe o trocadilho, jogar roleta russa e dizer: eu topo ir até o fim e você vai encarar a próxima rodada, isso me deixa inquieto. E me diga se você acha que estou exagerando ou não, mas eu me preocupo com o fato de haver gente demais no Ocidente, de cabeça quente, que reagiria dizendo: como ousam? De jeito nenhum vamos recuar agora. Não vamos deixar esses russos se safarem dessa. Vamos revidar. Ou pelo menos queremos revidar. E quando dizem nós, na verdade estão falando da França, do Reino Unido ou dos Estados Unidos, porque são os únicos que têm esse tipo de carta para jogar. Mas você acha que mais alguém lançaria mísseis convencionais, seja lá quais fossem os alvos, sem risco de virar alvo do contra-ataque? Quer dizer, quem é que sabe com certeza, né? Eu acho que vai ter pouquíssima gente no Ocidente disposta a subir essa escada de escalada, a dizer algo como: vamos pegar umas armas nucleares e agora atingir a mãe Rússia em resposta. Eu acredito que a ameaça de uma escalada nuclear, que poderia acabar na aniquilação de todos nós, é forte o bastante para fazer quase todas as pessoas sérias pensarem em como reduzir a tensão e não aumentar. O problema, Daniel, se você estiver jogando do lado do Ocidente, é que não tem como vencer escalando. Quer dizer, não é como se fosse possível usar armas nucleares ocidentais para subir essa escada e sair vitorioso numa guerra nuclear. And this we need strength to, Denis. E só para destrinchar um pouco mais isso, os russos, como eu te disse, e a gente não pode perder isso de vista, os russos não estão usando essas armas nucleares para vencer a guerra. Foi o que eu disse antes. Eles usam por motivos demonstrativos. Para colocar nas palavras famosas do Thomas Schelling, o que você quer fazer é empurrar os dois lados para uma ladeira escorregadia, certo? É isso que está acontecendo aqui. Quando há um uso limitado de armas nucleares, na prática, você está jogando os dois lados nessa ladeira escorregadia.
E no fundo está dizendo que a gente não entende muito bem como é que funciona a dinâmica da escalada. É importante destacar que, felizmente, nunca tivemos uma guerra entre dois países que possuam armas nucleares. Então, a verdade é que a gente não sabe muito bem como funciona a dinâmica de uma escalada nesse tipo de situação. E tudo isso pode acabar de forma terrível. A última chance real de evitar um desastre está com vocês, os europeus, ou com vocês, os americanos. Por isso, é melhor não subir mais um degrau nessa escada de escalada. E aí, acabamos decidindo que precisamos chegar a algum tipo de acordo com os russos sobre como encerrar a guerra na Ucrânia. E se isso acontecer, a Rússia sai vitoriosa. Vence no sentido de que consegue impor sua vontade pela coerção. Russia wins. It wins in the sense that it coerces. It doesn't win a military victory on the battlefield. Ela não vence uma guerra no campo de batalha. Também não consegue um ataque nuclear brilhante logo de início. Mas o que ela faz é usar esses ataques demonstrativos para forçar os europeus, os ucranianos e os Estados Unidos a parar as ofensivas contra a Rússia e negociar algum tipo de acordo. E, de novo, o ponto do Karaganov é que se a gente olhar como o Ocidente tem lidado com a escalada contra a Rússia desde que essa guerra começou, em fevereiro de 2022, é impressionante como eles se importam pouco com as nossas linhas vermelhas. Eles acham que podem fazer coisas contra nós que nenhum dos dois lados sequer sonharia em fazer um contra o outro na Guerra Fria. Como eu disse para você, sem querer insistir demais no assunto, como alguém que cresceu durante a Guerra Fria e prestou muita atenção a essas questões naquela época, eu, assim como o Karaganov, fico realmente chocado com a forma despreocupada com que tanta gente no Ocidente fala sobre atacar alvos dentro da própria Rússia. Primeiro e segundo, sobre tirar a Rússia do grupo das grandes potências. Muita gente vem falando disso desde o começo. Eu acho que esse era o principal objetivo do governo Biden quando a guerra começou. O general Austin, que na época era o secretário de Defesa, deixou isso bem claro. Queríamos tirar os russos do grupo das grandes potências e queríamos fazer isso com sanções, mas também com os ucranianos no campo de batalha. E eu pensei comigo mesmo na época, é melhor pensar bem nisso. Estamos falando de um país com armas nucleares, que se preocupa com a própria sobrevivência, e vocês estão falando em tirá-lo do grupo das grandes potências. E não acham que isso pode acabar levando a uma guerra nuclear? Eu não sei, mas as pessoas estavam muito despreocupadas. E, de novo, esse é exatamente o ponto do Karaganov. E parece que eles ainda estão lá. Você tem tempo para mais uma pergunta ou precisa ir? Eu sei que já passamos do tempo. Eu tenho tempo para mais uma pergunta. Certo. A gente tem falado aqui de teoria, mas vamos imaginar que isso realmente aconteça, que eles lancem esse número limitado. E vamos torcer para que sejam só 3 ou talvez até só 1 em algum lugar. O que aconteceria no território físico, onde quer que isso fosse lançado? A gente presumiria que seria uma arma nuclear tática, com poder explosivo limitado. Mas o que aconteceria no solo, naquele local, e na mentalidade do país envolvido? Como eles se recuperariam disso? Olha, é difícil dizer exatamente o que os russos fariam se fossem levados a usar armas nucleares. Assim como era difícil prever o que nós faríamos durante a Guerra Fria, se o Pacto de Varsóvia estivesse invadindo a Alemanha Ocidental e a gente decidisse empregar armas nucleares. Quantas usar e em que alvos mirar? Eu imagino que a ideia seria tentar reduzir ao máximo o número de vítimas. Você não usaria uma arma nuclear muito grande, nem um grande número delas. Talvez algumas com potência não muito alta, e miraria em áreas com pouca população. E o que se espera, numa situação dessas, é que o simples fato de usar armas nucleares já seja suficiente para assustar todo mundo de verdade. Como deveria ser, né? Pois é, eu acredito que sim. De novo, esse é o argumento do Karaganov.
E por mais assustador que pareça, existe uma lógica muito forte por trás disso. E a gente precisa reconhecer isso, como você certamente reconhece. O simples fato de as armas nucleares terem sido usadas e de os russos terem mostrado que estão dispostos a usá-las porque acreditam que a própria sobrevivência deles está ameaçada, isso já é o suficiente. Essa é a lógica da história que eu estou contando. Não é preciso atingir uma grande cidade ou um grande centro com várias armas nucleares. Basta usar essas armas. Só isso já seria suficiente para restabelecer a dissuasão, por assim dizer. Você acha que o comentário do Karaganov no programa do Glenn Giesen foi algo que ele disse por conta própria, ou acha que ele falou com o conhecimento do Kremlin? Eu não acho que isso tenha sido feito com conhecimento do Kremlin. Acho que o Karaganov é um estrategista de alto nível, ele está nessa há muito tempo. É da minha geração. Eu conheci durante a Guerra Fria. E ele é muito influente, fala o que pensa, sem rodeios. É o tipo de pessoa que tenho certeza diria ao Putin que discorda dele, se realmente discordasse. Não é alguém que mede as palavras. E eu imagino que o Putin valorize essa honestidade. Mas eu ficaria muito surpreso se ele tivesse recebido permissão para isso. E o principal motivo de eu dizer isso, Danny, é que ele vem defendendo esse argumento já faz muito tempo. Como ele disse ao Glenn Giesen, ele estava em minoria desde o começo. A maioria das pessoas achava que ele estava errado. Era simplesmente uma má ideia. Eu imagino que a maior parte dos russos tenha ficado chocada com essa ideia no início. Mas com o passar do tempo, cada vez mais gente passou a concordar com o argumento dele. E dá para dizer que do ponto de vista do Putin, ou da elite russa, é algo positivo o Karaganov ir a programas como o do Glenn e dizer o que disse, de forma clara e em voz alta, porque isso manda um sinal para o Ocidente de que os russos estão pensando em seguir por esse caminho. Aliás, tem um ponto muito importante nessa história, que eu não tinha destacado, mas que você destacou muito bem. O Putin vem sofrendo uma pressão enorme, já faz bastante tempo, para agir de forma mais dura com o Ocidente. Muita gente dentro da Rússia acha que ele tem conduzido essa guerra como se fosse um gatinho e que não tem sido firme o bastante com o Ocidente. Dá para imaginar que essa mensagem já chegou até ele. E agora há muita pressão sobre o Putin, de fora e até de dentro da própria cabeça dele, dizendo que ele precisa endurecer. E se isso for verdade, e eu imagino que seja, a mensagem do Karaganov seria uma mensagem muito forte para ele. A gente só pode esperar e rezar para que algo mude nisso, especialmente do lado ocidental. Porque Deus nos ajude se continuarmos agindo de forma imprudente, sem fazer nada para mudar a dinâmica, ou achando que podemos forçar mais e, de algum jeito, conseguir um resultado melhor. Parece que isso tem tudo para sair pela culatra, de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Muito obrigado mesmo por ter vindo hoje e por ter nos dado um tempinho a mais aqui. Eu sei que passamos do tempo, mas fico muito, muito grato por isso, Doug. Acessem mearsheimer.substack.com para acompanhar o John entre as vezes que ele vem aqui, porque ele sempre tem coisas ótimas para dizer, como hoje. Meio chocante, mas é a verdade, e são assuntos que a gente precisa entender antes que virem uma crise. Então, obrigado por ter vindo. E obrigado a vocês também. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Vocês sabem que a gente não tem patrocinadores porque não gosta de encher vocês de propaganda. Eu não curto isso. Então, mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta. And send this to somebody you care about.